Bom dia, amigos do Rio Mafra Mix, para mais um Espaço Bem Viver. Hoje nós estamos aqui com o Davidson Rocha, que é psicanalista clínico. Bom dia, Davidson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Bem Viver. Bom dia, Juscelia. Hoje nós vamos tratar de um tema que eu acredito que vai ter muita gente que vai se identificar, né? Que são as pessoas difíceis. Você conhece alguém que é uma pessoa difícil, com quem você tem dificuldade de lidar na sua família, no seu trabalho, entre os seus amigos? Muitas vezes a gente fica até na dúvida se quem é o difícil, sou eu ou é ele? É só um problema de relacionamento? Será que aquela pessoa tem um problema? Então o Davidson vai falar um pouquinho pra gente sobre como identificar até que ponto essa pessoa difícil tem um problema realmente de ordem psicológica. É isso, né, Davidson? Mais ou menos por aí, né? Agora, é interessante, antes da gente começar, Juscelia, essa conversa, abrirmos para um entendimento maior. Porque a tendência natural, quando a gente fala de pessoas difíceis, e quem está nos assistindo agora já está colocando é a fulana, né? Nem olhe muito para quem está, né, nesse momento aí, não olhe agora, não olhe. Mas a gente já começa a identificar essas pessoas. O primeiro passo é entendermos que existe um motivo por trás, que nós estamos falando de uma enfermidade que pode ser mais leve ou mais pesada, mas trata-se de uma enfermidade. Se a gente estivesse falando aqui sobre o câncer, se a gente estivesse falando aqui sobre uma pneumonia, sobre uma cirrose, né, não haveria esse entendimento de caráter pejorativo, esse julgamento que existe por trás de uma doença psicológica. É muito importante, nas minhas palestras, nos meus cursos, eu sempre costumo trabalhar esse processo de conscientização. Isso facilita muito a vida de todos nós, tá? A conscientização de que trata-se não de um capricho daquela pessoa, não é uma questão pessoal. Ninguém quer ser uma pessoa difícil, intragável, né? Ninguém quer ser uma pessoa ruim, uma pessoa malévola, né? A gente não quer ser assim, ninguém quer ser assim, ninguém, por mais que exista prazer dentro desses processos desequilibrados da nossa psique, em suma, isso não é uma atividade que continuamente traga prazer. Onde que eu quero chegar? Ninguém vai ser feliz destruindo a vida das outras pessoas. E a nossa natureza não é essa. Na verdade, nós estamos mergulhando em máscaras, criando personagens na nossa vida, todos nós, eu faço isso também, você, todos nós fazemos isso. O problema é quando isso chega num nível exagerado, aí a gente começa a ter neuroses, psicoses e enquadramentos, como a gente vai falar hoje sobre pessoas difíceis. Talvez até o fato da gente muitas vezes menosprezar os problemas que são de ordem emocional levem a pessoa a desenvolver essas neuroses, a chegar num grau que se torna doentio, quando ela tem um sentimento reprimido e não sabe como lidar com aquilo. Você veja como esse tema é interessante, né, Juscelia? Porque nós nem começamos o tema e nós estamos entrando em linhas que são muito importantes. Como você falou aí, de repente eu vou menosprezar alguém e essa pessoa vai acabar desenvolvendo essa doença psicológica. Existem muitas linhas, tá? Por exemplo, se você pega o menosprezo, a falta, o Freud falava dessa questão como uma falta. Quando a gente fala dentro da psicanálise, a gente fala do aspecto sexual, não tem apenas a ver com o ato sexual, mas tem a ver com o carinho que você não recebeu, por exemplo. Tem a ver tem uma questão que a gente coloca bastante, até o aspecto do seio da mãe. Quando a mãe não tem o leite para dar para o filho, naquele momento aquela criança ela enxerga um peito malvado, sabe? Que existe o peito bom que fornece o leite, existe o peito malvado. A criança está começando a formar essa estrutura do que é bom, do que é certo, do que é errado, do que dá prazer, do que traz dor, né? Então existe
Inclusive isso pode acontecer na vida adulta também, não apenas no aspecto da criança. Então quando a pessoa é menosprezada, como você falou, e aí a gente junta a nossa sociedade hoje caótica, tá? Eu gosto de repetir a frase do Dr. Augusto Cury, o psiquiatra mais lido no mundo, é um brasileiro. O Dr. Augusto Cury tem uma frase que diz que nós estamos num hospício a céu aberto. Então, se nós estamos vivendo uma situação caótica, se todo mundo está buscando freneticamente manter-se, sustentar a sua imagem, sustentar a questão financeira, sustentar a parte emocional, a dependência afetiva, a gente vai reunir aí uma série de questões que vão adubar, vamos pensar assim, vão fomentar essa tendência a ter doenças psicológicas. O ideal é que quando a gente fala, por exemplo, em meditação, tem pessoas que torcem o nariz. Tem negócio de meditação, isso aqui que eu vou pensar. Tenho nem tempo, né? Eu né? não tenho tempo para isso, eu tenho mais é que cuidar da minha vida, eu tenho que fazer. Só que a meditação, por exemplo, a prática diária da meditação vai te auxiliar muito nesse processo de não desenvolver uma doença psicológica, vamos falar assim para que fique mais claro para quem está nos assistindo. Então, a gente poderia falar nesse programa, por exemplo, ou ter um programa para que a gente falasse só sobre o que é que provoca toda essa situação. E quando a gente fala de toda essa situação, nós estamos falando de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, nós estamos falando de síndrome do pânico, nós estamos falando de transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, nós estamos falando de borderline, nós estamos falando de suicídio, tá? Nós estamos falando de questões graves, pessoas que não conseguem conviver, não conseguem avançar num relacionamento. Nós estamos falando sobre todas essas questões que são críticas e que a gente pode se perguntar quanto que vale isto, né? A gente poderia entrar em alguns casos, vai para a linha da insônia, por que eu não durmo, qual que é o pensamento que corrompe a minha cabeça, a gente poderia falar de esquizofrenia, a gente pode... Então, o que acontece? Toda essa questão vale a pena, você que está me assustando, essa foi boa, você que está me assistindo, pensar em rever os seus conceitos em relação a saúde mental, né? Então, como você falou, voltando, né, à tua pergunta, alguém que você não deixou aquela pessoa fluir da forma adequada, alguém que você reprimiu de alguma maneira, pode vir a desenvolver nesse conjunto todo problemas como esse de ser uma pessoa difícil. Inclusive, né, voltando ao nosso tema das pessoas difíceis. Vamos começar o programa agora, né? Bom dia para você, vamos começar. Que, querendo ou não, tem todo um contexto que a gente se certeza. obriga a analisar. A né? gente brinca só para descontrair, mas é essencial essa conversa, né, nesse ponto. E eu acredito que para quem já identificou algumas pessoas difíceis no seu convívio, acaba se tornando bastante instigante também, né? Até quando a gente começou essa conversa um pouco mais cedo, né, você me relatou que há pelo menos 5 tipos básicos de pessoas difíceis, né? Como eu posso identificar essa conduta da pessoa difícil? Pô, interessantíssima a sua pergunta. A gente tem que perceber que todos nós temos um pouco disso que a gente vai falar. Quando esta situação foge do controle, quando ela exagera, aí a gente começa a perceber que trata-se de um problema onde você precisa buscar recursos, né? Digamos, precisa buscar, às vezes, um apoio profissional, vai te ajudar muito nesse sentido. Em alguns casos, precisa buscar um médico, um psiquiatra para atender. Então, a gente tem que observar o exagero. Digamos que uma pessoa vou falar de um assunto diferente para a gente voltar para as pessoas difíceis. Vamos pensar que uma pessoa que gosta de comprar. Quem é que não gosta de comprar? Eu gosto de comprar, acho que você deve gostar também, né? E às vezes a gente exagera um pouco no que ela compra. Puxa, tá aqui essas canecas bonitas, eu vou comprar, eu preciso de 2, mas eu vou comprar 4, 5, exagerei um pouquinho, né? É diferente de alguém que está comprando 10, 15 canecas, que está com um armário, um guarda-roupa cheio de canecas lá e não consegue mais colocar a roupa. É muito comum, a gente observa pessoas que compram coisas que não usam,
Então é muito comum, não vou falar mal das mulheres, mas é comum, uma mulher compra um sapato, nunca usou aquele sapato, ela vai dar aquele sapato sem nunca ter usado, ela vai comprar uma camisa, né, e nunca usei aquela camisa, estou dando, peraí, como assim, você está dando, bonito, muito legal, né, quem vai ganhar a camisa que nunca foi usada, um presente gostoso, mas não foi essa a tua intenção, você comprou aquilo por impulso, e isso faz parte de um exagero, uma coisa que não está condizente. E se a gente somar isso ao teu cartão de crédito que está arrebentado por uma coisa que você comprou e nem usou, a gente começa a ver uma série de descontroles. Espera aí, eu não sou capaz de comprar aquilo que eu preciso, sempre tenho que estar exagerando nesse ponto, e chegou ao ponto de ter um desequilíbrio financeiro que vai me dar dor de cabeça, que pode me dar insônia, que pode trazer um conflito com a minha esposa, com o meu marido, porque eu não pude controlar lá atrás. Opa, nós estamos falando de algo que fugiu da normalidade. O entendimento de uma pessoa difícil vai na mesma direção, tá? Então, quando você vê um exagero, quando você vê um processo de perseguição, tá? Quando você vê certas características que fogem do contexto normal, repito, todos nós temos um pouco disso que a gente vai falar, aí nós podemos identificar. Não existe uma regra, tá? Quando a gente fala de determinação de doenças mentais, existe sim, tem um livrinho, tá? Não vou entrar em detalhes, e esse livrinho classifica. Então, você pega lá para você classificar uma neurose, a pessoa tem que estar tantos meses tendo aquele mesmo comportamento, isso tem que ter afetado X, Y, Z para você classificar, né? Isso é utilizado muito pelos psiquiatras, mas todos os profissionais da área de saúde mental também utilizam essa classificação, para a gente falar a mesma língua. Então, para dizer que a pessoa está doente, ela tem que ter desenvolvido aquele quadro por um tempo X. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Pense que se houver um exagero, a gente precisa começar a observar isso, que tem alguma coisa diferente nesse sentido, tá? E em cima daquilo que a gente vai falar, você vai entender esse exagero que a gente está comentando. E quais seriam esses exageros? Onde eu identifico esse comportamento? Essas pessoas difíceis, tá? Tem vários níveis, várias situações. Uma das linhas para a gente estudar são as pessoas narcisistas. Lembrando de Narciso, aquele que se ama demais, aquele, né, que quer mergulhar na sua, que idolatra a si mesmo. Não vou entrar em detalhes sobre a história do Narciso, mas pense que narcisista é aquela pessoa que, entre aspas, se ama demais, se quer muito, né? Ok, então vamos nós. Dentro do narcisismo, dentro dessas pessoas narcisistas, nós vamos encontrar alguns perfis. Um deles, por exemplo, é aquela pessoa que ela faz bullying o tempo todo. Você não olha agora, não olha aí para o lado, né? Mas sabe, aquela pessoa que está sempre maltratando a outra pessoa o tempo inteiro para crescer. Ela faz isso numa brincadeirinha na empresa, ela faz isso, sabe, em determinado... Sempre, mas imagina que isso é só uma brincadeira, mas ela sabe, no fundo, que aquilo está menosprezando, está destruindo, está maltratando a outra pessoa. Esse perfil narcisista é muito comum a gente encontrar pessoas assim, tá? E a coisa vai crescendo, vai se agravando. Então, um dos pontos é a pessoa que provoca o bullying. A gente pensa em bullying, pensa em escola, em crianças, mas isso existe em todas as esferas, dentro da família. Sabe está na hora do churrasco, do aniversário, aí porque você, não sei o quê, e começa a fazer aquelas brincadeiras, são brincadeiras de mau gosto, que estão menosprezando a outra pessoa. E quem é o alvo nunca gosta. Exatamente. Só os que estão ali em volta que, por um momento, podem até achar graça até que aquela pessoa também seja o alvo, né? Com certeza. Agora, aí a gente precisa entender. Davidson, mas quando que é o narcisista? Você tem que ver se é uma brincadeirinha, tá? E de repente, eu mesmo gosto de fazer brincadeiras, né? Então, está numa reunião, tomando uma conversa, faz uma brincadeira ali, e tranquilo, e a coisa se ajustou, se resolveu. E aí, inclusive, às vezes já teve situações de eu chegar para a pessoa, desculpa, eu vi que você não gostou, desculpa, não vou fazer mais esse tipo de brincadeira, e não faço mais, tá? Porque eu sei que a pessoa tem alguma questão interna mal resolvida, e aquela brincadeira, por mais que possa ser leve, a pessoa não gostou. Opa, então eu já retiro, não vou brincar mais daquilo. Agora, o narcisista que faz o bullying, quando ele vê que a pessoa não gostou, aí ele faz mais. Tá? E ele quer fazer, aquilo traz um certo prazer
de eu estar destruindo a outra pessoa através desse processo de bullying, através do, sabe, de eu menosprezar. Isso me faz sentir-me melhor. É uma doença? Sim, principalmente quando você observa que a pessoa repete sempre naquela mesma direção e está cada vez mais especializado em fazer esse tipo de processo, tá? Então ali você já observa. E outra, né? E aí entra a pergunta do que fazer nesse caso, tá? Como a pessoa que está fazendo bullying, ela sente prazer na outra pessoa ser atingida, você tem que ir no foco. Tá? Não adianta brigar, se você brigar ela vai voltar, vai fazer mais. Opa, funcionou, aquilo que eu queria aconteceu. Então não adianta brigar, não adianta querer dizer que vai... O ideal é você ignorar, fugir. Tá? Você falou a história da pedra cinza, né? Entende? Fugir, foge daquilo, ignora, dá risada junto. Por quê? Aquela pessoa que está provocando bullying, quando ela perceber que não deu certo, ela vai procurar uma outra pessoa para fazer a mesma coisa. E não queira dar lição de moral, porque vai ser pior. Tá? Não queira enfrentar essa pessoa, porque vai ser pior. Você vai cativar, ela vai encontrar uma outra maneira de fazer um bullying indireto, de falar mal de você para uma outra pessoa. Ela vai encontrar uma forma de te prejudicar. Por quê? Porque ela está, essa doença, né? Vamos pensar assim, ela vai passar 24 horas por dia arquitetando aquele plano para te derrubar. Tá? Então, não queira bater forças nesse tipo de situação. Claro, se você é um especialista, se você trabalha nessa direção, né, se você tem conhecimento de causa, é outra história. A gente, como psicanalista, tem que conviver, né? Eu adoro conviver com isso, é uma coisa muito interessante. Adoro no sentido de tratar a pessoa e ajudá-la a enxergar esse processo e se curar. Mas, no contexto geral, não se deve bater de frente. Então, aquele que pratica bullying pode, então, até vir a desenvolver o outro perfil narcisista, que seria o vingativo. Sim, com certeza. E outra, são características diferentes, mas o narcisista ele pode ter todas as características juntas. Ou existe o perfil vingativo, que ele é só vingativo. Ele não pratica o bullying, ele não está focado no bullying. E ele pode nunca fazer bullying na vida, mas ele é vingativo. Ele sente um prazer. Você já ouviu aquela frase que diz que vingança é um prato que se come frio, né? Então vingativo, ele sente um prazer muito grande em executar aquela vingança. Ele vai trabalhando aquilo, ele vai mexendo com aquela situação, né? Então tem uma frase muito machista, mas a gente gosta de trazer isso para a linha da psicanálise. Vocês nunca saia de um relacionamento com uma mulher, né, maltratando-a, porque você não sabe o que vai acontecer pela frente. E as mulheres, né, são muito inteligentes, elas têm uma capacidade de trabalhar certas situações. A gente brinca que sabe comer pelas beiradas. As mulheres elas têm uma capacidade de influenciar muito maior do que os homens. Então se você sai de um relacionamento e você agride outra, encontra uma outra justificativa para sair de um relacionamento, porque se essa mulher desenvolver um processo vingativo, ela pode entrar nesse perfil e vai caracterizar, mas naquele ponto, tá? O narcisista ele vai ser vingativo sempre, em várias situações. Ele vai encontrar a sua vítima e ele sente prazer naquilo. Só que ele sai de uma vítima para outra vítima, de uma vítima para outra vítima. Então, se ele sentir que está dando certo o plano, tá? E você responder aquele plano com raiva, mostrando-se que o que está funcionando é o caminho. Opa, agora você está perdido, cara, você está ralado. É melhor você fugir disso. Dê razão para outra pessoa. Você não presta, tudo bem, eu não presto bem, obrigado, cara. Nossa, que legal que você viu isso em mim, né? Realmente eu preciso modificar esse meu perfil, eu preciso me tratar. Que bom que você viu, eu te agradeço. Pronto, você quebrou as pernas do narcisista. Tá? Ele diz, puxa vida, o tiro saiu pela culatra, não resolveu. E aí ele vai buscar uma outra vítima em cima desse tipo de situação. Mas o vingativo é aquele que está focado em vingar-se, né? Pense assim, ele vai fazer tudo para o processo de vingança. O papel dele, a raiz está na vingança. Você havia comentado anteriormente também que a gente tem ainda o sabe-tudo. Boa, o sabe-tudo é muito interessante também.
É porque o narcisista, ele tem que ser o centro das atenções, ele tem que ser o melhor, ele tem esse processo de se amar demais. Então, o sabe-tudo, ele está sempre opinando em determinadas situações. Então, você vai fazer uma conversa com o sabe-tudo e ele vai colocar que ele é melhor, ele conhece mais do que você. Então, você vai dizer assim, eu vi naquele canal da TV a cabo, um negócio lá da mamãe leoa, com os leõezinhos, e que legal que ela faz. Você encontrou um negócio interessante lá, e você está comentando ali naquele aniversário, naquela conversa entre os amigos ali, no barzinho que você está fazendo aquele happy hour lá. Aí vem o narcisista, né, e diz... mas isso que você falou tem a ver com isso, porque tem não sei o quê, porque tem... Chega a estragar a conversa, inclusive, Estraga completamente a conversa. Ele diz, olha, o que você viu, que você disse que é interessante, não vale porcaria nenhuma, tá? Vale o que eu estou falando. Eu entendo muito mais do que você sobre mamãe leão, e mamãe leoa e leãozinho. E aí eu vou te estragar tudo, o centro das atenções agora é comigo. O que você falou não vale nada. Aí vou dar um outro exemplo, você chega e diz, olha, eu fui numa cachoeira ali, numa periferia aqui da cidade, né, e tal, e foi muito gostoso, passei um final de semana, levei meus filhos, não sei das quantas, tá, que legal, beleza. Aí eu digo para você, olha, Juscelia, legal essa cachoeira, eu peguei um avião e fui lá nas cataratas do Niágara e fui, com a minha família, pronto. Acabei com você, a tua cachoeira, né? Arrasei, te arrebentei, isso me dá prazer. Tá? Então, essa é a característica do narcisista sabe tudo. Agora, é importante nessa nossa conversa perceber, todos nós temos um pouquinho disso. Mas é bom você olhar para dentro. Quem é que, mesmo com boa vontade, às vezes não comentou num assunto desse, falou, vou falar da minha viagem. Mas, cara, a tua viagem lá para as cataratas do Niágara vai arrebentar com a conversa que a Juscelia está falando da cachoeira do Butiá da Lapa ali, tá? Em tempo de rede social, eu acredito que talvez o perfil que mais a gente vê se desenvolver hoje, talvez seja o do sabe tudo. Se você julgar por comentários na internet sobre tudo e todos, e aí talvez a gente até tenha uma certa relação com ainda mais um tipo de pessoa difícil, que seria até aquele que você colocou mais cedo, que seria aquele que busca celebridade, que busca fama, né? E você falou da rede social, né? Por que a rede social cresce tanto? Por que bombou, né? A pessoa, puxa vida, agora eu posso ser uma pessoa famosa, eu posso mostrar-me, eu posso galgar um espaço. Muito importante a gente colocar que isso faz parte de um quadro desequilibrado, psicologicamente falando, tá? Não preciso mostrar para ninguém a minha felicidade. Agora eu preciso mostrar uma máscara. Como é que funciona isso, pessoal? Eu vou tentar explicar. A gente tem uma situação, a gente chama isso de afeto em psicanálise, alguma coisa que me afetou. Tá? Vamos pensar numa situação ruim. Essa situação ruim, eu não quero tocar nela, então eu escondo, eu coloco um muro na frente. E essa situação ruim, ela vai escapar desse muro e vai começar a desenvolver, por exemplo, ansiedade, vai desenvolver depressão, vai desenvolver síndrome do pânico, porque o problema está lá e você fechou de alguma maneira, você não quis encarar isso. Então, quando eu tenho um complexo de inferioridade, eu me sinto inferior porque o meu pai, a minha mãe, não me deu o carinho, por exemplo, que eu gostaria, deu para um irmão que estava doente, deu toda a atenção para o irmão que estava doente, óbvio, tem que dar mesmo, e não deu para mim. Então eu fiquei chateado com aquilo e eu desenvolvi isso, só que eu não quero olhar para isso, eu faço uma barreira. E aí vem o que? Essa saída eu preciso esconder, que eu me sinto inferior. Eu não posso, eu tenho que vestir uma máscara de que eu sou superior. Perceba que aí o narcisismo se encaixa nesse processo. E a gente falando de redes sociais, mais ainda, eu tenho que mostrar que eu sou, que a minha família é feliz, que eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu tenho que estar sempre mostrando tudo de melhor. Por quê? Porque no fundo eu sei que não sou.
Isso está escondido, tá? 90, 95% da nossa vida é tocada pelo inconsciente, 5 a 10% pelo consciente. Então aquilo está escondido, eu não tenho acesso àquela informação mais, porque eu fechei, eu não consigo enfrentar isso. Tá? Aí entra os profissionais que ajudam as pessoas, os profissionais, os grupos de apoio, que ajudam as pessoas a justamente enfrentar. Esse é o ponto essencial. A gente precisa começar, a meditação nos ajuda muito, você vai olhar para dentro, tá? Ninguém quer olhar para dentro. E aí você vai começar a enfrentar tudo isso para sair desse processo. Então esse que quer fama o tempo inteiro, ele vai galgar essa fama pisando em quem precisar pisar. Não vai medir esforços nesse processo de galgar a fama. E quando a gente fala da parte de empresas, é muito comum. Então essa pessoa vai puxar o tapete de um, puxar o tapete do outro, vai criar intrigas, vai fazer um emaranhado de situações. Na família também, isso existe, essa fama na família, a fama de que eu sou o bom. Então quem está se destacando na família, eu tenho que ofuscar isso daí, eu tenho que atrapalhar, eu tenho que criar uma fofoca na família para todo mundo ficar com raiva daquela pessoa que está subindo. Porque eu tenho que ser o centro das atenções, eu não posso deixar aquela pessoa subir nesse processo, não tem como. Então aí a gente entra nesse outro perfil, nessa situação. Perceba que a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro sobre um perfil e não ia faltar assunto, tá? Porque a gente ainda nem falou do sedutor, que eu acredito que é um pouco da característica que todos têm, porque senão eles não conseguiriam também se relacionar na sociedade. Alcançar os seus objetivos, né? Exato. E esse perfil sedutor, ele principalmente hoje, a gente tem assim essa questão, não que a gente deva reprimir o aspecto sexual, porque daí é outra bomba, né? Mas a liberalidade, num sentido muito amplo e sem existir equilíbrio, faz com que a gente viva um caos. E infelizmente é isso que a gente vive dentro do aspecto sexual e de toda a parte da sedução propriamente. Agora, a sedução, ela é uma arma que termo que eu vou usar para definir o aspecto da sedução? Muito covarde, tá? Escraviza a outra pessoa. E o narcisista sedutor, ele não está interessado em você, ele está interessado numa ponte. Ele vai usar ele ou ela, né? Vai usar todo o processo de sedução para te usar. Claro que isso aí vai mexer muito com você lá na frente, mas hoje, nesse momento, você acredita que vai receber todos aqueles benefícios. Então, é aquela mulher que ela sabe seduzir, ela vai trabalhar todo aquele aspecto, aquele homem, né, que tem todo ele sabe ser galanteador, ele tem um papo, ele tem uma conversa envolvente, ele é charmoso, e ele vai usar tudo isso para que aquela pessoa, e não tem escrúpulos, tá? Não tem negócio de, vou me sentir culpado, eu vou ficar depois, será que eu vou fazer isso? O que vai acontecer? Está pouco se lixando para o que vai acontecer com a outra pessoa. Agora, é importante você que é vítima disso entender, tá? E num processo de sedução, eu acredito que de todos os perfis, esse realmente seja o mais delicado para você sair dele, porque é uma teia. Quando a gente fala de sedução, quando a gente fala de sexo, né, é algo muito primário, é algo muito, vamos dizer, tem a ver com as características mais básicas do ser humano, a questão da sexualidade. E quando a gente entra nessa matriz da sexualidade, a saída é muito delicada. Então, talvez seja interessante você que está nos assistindo perceber se você não está prestes a ser enjaulado, né, nesse perfil de um narcisista sedutor. Porque uma vez enjaulado, para sair dessa jaula, talvez só quem tem a chave seja o próprio narcisista. Talvez na hora que ele te descartar, na hora que ele perceber que já alcançou os seus objetivos, ele vai descartar mesmo. Ele ou ela vai descartar. E aí, nessa hora que ele vai ter a chave. Está escado, você não tem chave para sair. Você está num cativeiro, numa situação que não é simples, tá? Não é simples, porque é gostoso você mergulhar naquela fantasia. E a gente observa muito em consultório que a pessoa não quer sair da fantasia.
A vítima não quer sair, a vítima é delicado de você trabalhar, de você fazer enxergar que é uma vítima. Sempre vai ter uma esperança, a pessoa vai mudar, ele vai deixar de ser assim, no fundo ele me ama. A gente escuta muito esse tipo de processo, até mesmo a gente pode fazer um link, né, com a Lei Maria da Penha, com as agressões, com as vítimas, as mulheres vitimadas, elas já foram avisadas muitas vezes daquele processo do agressor, só que elas continuam naquela teia de sedução e elas acreditam, né? Por que acreditam? Porque é gostoso, porque dá prazer. Eu não quero me privar daquele prazer. Então, um prazer sexual é algo muito primário, é algo muito forte, talvez, como dizia o Freud, né? Ligado ao libido de uma forma muito intensa. Talvez o mais difícil de todos os perfis do narcisista seja esse perfil sedutor. Cuidado. Eu até vinha comentando com você também mais cedo, uma vez eu li um artigo a respeito de narcisistas e a grande dúvida que muitas vítimas de narcisistas colocam é em que momento, de que maneira eu consigo perceber que eu estou sendo vitimada por um narcisista. Porque quando a pessoa chega num ponto que a vida dela está uma bagunça, que ela está, né, sofrendo aí com as consequências das atitudes do narcisista, chega um ponto que ela se pergunta, mas eu identifiquei que essa pessoa talvez seja um narcisista patológico. Será que é ele ou sou eu? Né? Então, como é que eu consigo identificar que eu estou sendo vitimada por um narcisista? Ótimo. Agora, a gente podia abrir um pouco mais essa tua pergunta, no sentido de que quem é vítima atraiu a outra pessoa, tá? Então, sempre o capacho atrai o abusador. Quando o narcisista ele vai escolher alguém para ele atacar, tá? Ele vai escolher alguém que se encaixe naquele perfil que ele precisa usar. Então, mesmo que você, nesta brincadeira, que a Juscelia, brincadeira, modo de dizer, nessa análise que a Juscelia colocou ali, você se encaixa para eu sou a vítima. Ok. Mas dentro desse processo de vítima, você precisa se fazer a pergunta, tá? Qual foi o perfil equivocado meu que atraiu esse abusador? Ou seja, tem algo para ser trabalhado mesmo na vítima. Eu sou vítima e pronto, tchau, resolvido o assunto. Não. Se você caiu numa armadilha dessa, você é vítima, mas precisa observar o porquê que eu sou uma vítima. Por que eu estou atraindo esse tipo de pessoa para a minha vida? O que eu estou vibrando internamente? O que dentro de mim está mal resolvido, tá? Mas vamos nós para a tua pergunta. Como esse processo é uma enfermidade? É possível sim que a pessoa é possível que o narcisista acredite que ele é uma vítima. É possível isso acontecer, tá? E mesmo porque dentro desse processo narcisista a gente pode caminhar entre neurose e psicose. E eu vou explicar um pouquinho a diferença de uma coisa para outra. A neurose, não vou entrar em detalhes, mas são certas enfermidades, vamos pensar assim, psicológicas, mas que têm contato com a realidade. Então, por exemplo, a pessoa tem ali uma síndrome do pânico e ela percebe, tá com medo de escada rolante. Não é uma coisa convencional, mas a pessoa tem pavor de escada rolante. Não pode nem chegar perto de escada rolante ou de elevador. Então ela percebe, sabe, ela tá em contato com a realidade. Quando a gente fala da psicose, tá? Nada a ver com aquele filme lá da psicose, existem vários. Quando a gente fala em psicose, nós estamos entrando em pessoas que perderam o vínculo com a realidade. Então, essa pessoa criou uma história própria, tá? E essa história nada tem a ver com o real, mas ela acredita que está naquela história, como um processo de paranoia. Então você se vê naquele novo mundo onde para você aquilo é o real. Nesse processo de paranoia, por exemplo, nessa psicose, dentro do narcisismo, você pode encontrar pessoas que acreditam que elas são vítimas. Eu sou a vítima. Eu falei naquela história que você está dizendo que é bullying, tá? Não, eu só fiz uma brincadeira. Aquela pessoa lá que não sabe brincar. Entende? O João ali, ele não sabe brincadeira, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa, sabe, fora de controle. O João que é o doente. Você veja bem, eu só fiz uma brincadeira, não brinco mais.
eu não vou brincar mais, não, que negócio é esse? Não, imagina, porque vocês estão tudo louco. No fundo, o narcisista nesse perfil, ele acredita que ele está, não é só uma forma dele se defender. Como nós estamos falando, nós saímos da neurose e entramos na psicose, como nós saímos de um processo onde existe um contato com a realidade e entramos num outro onde não existe mais esse contato com a realidade, ele mergulha nessa história. A história agora é o real. Quando ele é confrontado, ele se vitimiza. Com certeza. E em alguns casos, né, outros não. Mas o que acontece? Essa vitimização, para ele, é legítima. O processo, vou usar um termo aqui que não deveria usar, mas para ficar mais claro, essa loucura, tá, é tão intensa que a pessoa mergulha num mundo paralelo. Então, a gente também tem que pensar nisso no processo de julgar. Até que ponto a gente pode condenar um narcisista, né, porque para ele, aquilo que ele está fazendo é o melhor. E às vezes tem viés de justiceiro, tá? Tem um monte de historinhas que ele conta. Eu estou agindo da maneira correta, eu estou fazendo bem para as pessoas, eu estou mostrando o que as pessoas têm, como que as pessoas devem ser, sabe? Porque isso está errado, porque a sociedade é assim. Ou seja, existe toda uma história paralela e a pessoa se convence disso. Às vezes uma mentira, quando ela é bem contada, ela acaba se transformando numa verdade. E muitas vezes a gente acredita nessa mentira e avança achando que é uma verdade. E Davis, para fechar, eu acredito que talvez seja uma pergunta que muitas pessoas têm em mente nesse momento. Quando eu tenho nas minhas relações sociais, eu me deparo com um narcisista e eu o identifico, é muito fácil eu não colocá-lo, né, no meu grupo de convívio, enfim, eu me afasto daquela pessoa. Mas como conviver com um narcisista dentro da família? Se eu percebo que o narcisista é meu pai, minha mãe ou meu irmão, como eu faço para conviver com essa pessoa que eu não consigo simplesmente virar as costas para ela? Desafiadora, né? Desafiadora essa questão. Por que eu falo desafiadora, Juscelia, e por que eu não falei difícil? Quando a gente encara algo como difícil, nós já estamos com metade da batalha perdida. Quando eu encaro algo como desafiador, eu estou aumentando ainda mais a minha capacidade, tá, de responder aquilo que eu preciso fazer. E isso eu estou mandando um comando para o meu cérebro. Então é desafiador. Eu particularmente gosto de desafios. Eu olho meus pacientes, cada situação que eu pego é desafiadora. Então eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu quero resolver. E eu me sinto muito bem toda vez que eu consigo. Claro, quem consegue é a pessoa, né? A gente, como profissional da área, nós só buscamos ajustar a história. Mas quem faz, quem se cura é a própria pessoa. E se a pessoa não quiser se curar, ninguém faz nada. Mas vamos voltar para a questão familiar. É desafiador. Primeiro de todos os passos é você que está sendo vítima dentro da sua própria família. E nós podemos estar falando, como a Juscelia disse, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, de uma esposa, tá? Uma relação primária, ok? Tá. Primeira coisa é você entender. Por quê? Você vai sair de uma linha onde o outro é culpado, o outro é uma pessoa malvada, é uma pessoa sem escrúpulos, onde você vai colocar 1 milhão de adjetivos em cima dessa pessoa. Isso vai trazer uma raiva muito grande para você, vai afetar teu estômago, vai arrebentar com teu fígado, você vai produzir uma quantidade grande de cortisol, ou seja, vai fazer um inferno no seu organismo, tá? Quando você entende que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua esposa está doente, tá? Isso não quer dizer que, para você entendeu que a pessoa está doente, você não vai dar limites para essa pessoa e vai deixar o narcisista pintar e bordar, tá? Principalmente dentro da família. Não dá para fazer isso. Isso a gente consegue fazer fora desse contexto. No contexto familiar, precisa colocar limites? Sim. Mas só o entendimento, a gente chama isso de tomada de consciência, vai fazer com que fique mais leve e com que você consiga abrir os seus horizontes para encontrar saída e para poder ajudar a outra pessoa. Então, primeiro de todos os passos, entender, tá? Pega você que está assistindo e tem esse tipo de situação com uma amiga, vai lá e compartilha esse vídeo, né? Para que alguém que está passando por esse problema entenda todo esse contexto. Entender isso ajuda um monte. Isso, mas é só
conversa, né? A gente está só fazendo uma reportagem. Esse entendimento que a gente fez aqui é um tratamento, tá? E modifica, altera toda a situação. Então vamos lá, primeiro passo, entender. Entendeu? Ótimo. Segundo, é criar ferramentas para que essa pessoa que tem esse perfil procure ajuda. Se essa pessoa sair da linha da neurose, estiver na psicose, se esse narcisista já estiver no seu mundo próprio, até o próprio fato de buscar ajuda tira essa pessoa daquela situação. Não, eu não estou louco, eu não vou buscar, imagina, eu estou correto. A pessoa vai dar o braço a torcer se procurar ajuda. Então há uma tendência de não procurar ajuda, se a coisa estiver mais grave, tá? Se estiver numa linha mais leve, pode se procurar. E existem estratégias, a gente acabou de falar aqui da mulher que tem uma capacidade, né, a mulher é muito estrategista, o homem cai que nem um abobado nos contos femininos desde que o mundo é mundo. Mas eu estou usando esse perfil feminino para poder a gente falar da necessidade de você criar ferramentas para trabalhar, tá? Então, primeira coisa é você entender o que está acontecendo, depois, não precisa ir direto. Pai, você tem que buscar, não, você pode dizer assim, pai, sabe o fulano lá, o meu colega de trabalho, ele estava com um problema assim, 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 procurou ajuda profissional e agora a pessoa está bem, nossa, que legal, você não bate direto, mas você está colocando, tá? Até chega um ponto que o teu pai deve dizer, filho, será que eu também não preciso disso que o Fernando lá na empresa fez, né? Você pode chegar, você sabe, você já tentou de frente, deu errado. Deixa passar uns mesezinhos, você conta um caso, conta outro, de repente você vai conseguir chegar onde você quer e vai ajudar essa outra pessoa, tá? Então é importante aprender a não bater de frente, mas precisa colocar limites para certas situações, entender o que está acontecendo, buscar ajuda profissional, ler mais sobre o assunto, estudar mais para que as coisas possam fluir. Mas é desafiador, tá? Muitas vezes uma pessoa que não tem esse preparo vai sofrer muito neste processo todo. Não é uma tarefa simples. Muitas vezes, confesso para vocês, não é simples mesmo para quem tem anos de estrada, para quem tem especialização na área, às vezes não é uma tarefa simples, tá? É desafiadora. Muitas vezes, então, a vítima vai precisar do tratamento para que ela traga depois o narcisista com ela. Muito comum essa necessidade. A vítima também precisa. Por quê? Porque isso pode transformar a vida da vítima num inferno, né? E isso vai acabar desequilibrando, porque a pessoa vai deslocar isso, vai projetar, às vezes, na família, aquela raiva que sente do pai e da mãe, vai acabar recaindo sobre um filho, sobre o marido, sobre o ambiente de trabalho, sobre outras pessoas que nada têm a ver com o assunto. E claro que tudo isso pode trazer problemas graves, né, para o equilíbrio emocional. Recomendo que a vítima, né, procure ajuda. Essa ajuda pode ser de um profissional, pode ser de um grupo de apoio, pode ser de um canal do YouTube, pode ser, de livros, pode ser de um grupo de meditação. Existem muitas ferramentas que você pode utilizar nesta direção. Até a gente está no dia 7 de março, a gente vai começar um trabalho de grupo aqui na cidade. A gente tem um instituto, e esse instituto vai começar um trabalho para tratar pessoas justamente de todas as linhas e em forma de grupo, para que o custo fique muito mais baixo nesse sentido. Também é uma opção, tá? Existem várias opções. Aqui na cidade tem vários grupos de apoio. A gente poderia falar do Amor Exigente, seria muito interessante. Alguém que está nesse perfil, Amor Exigente, seria fundamental. Ali encaixa com tudo que a gente está falando aqui. É um trabalho de graça, que já tem há tantos anos, tem um respaldo, e o pessoal é muito profissional nessa direção também, tá? Bacana. Obrigada, Davidson, pela sua colaboração. Espero que, se você tem algum problema de convívio com uma pessoa difícil, com um narcisista, que já tenha atingido aí o grau patológico ou não, que você tenha conseguido se informar um pouquinho mais a respeito desse tema. Hoje, a partir daqui, consiga buscar mais informações, buscar uma ajuda profissional, se necessário for, para conseguir lidar, né, com um problema que muitas vezes é tão comum e pouca gente tem coragem de verbalizar, tanto quando é vítima, como quando percebe que talvez esteja desenvolvendo aquilo de uma maneira um pouquinho mais exacerbada, por assim dizer, né?
Então, fica aí a dica para você que convive com alguém. Tem cura, né? Tem certeza, tratamento, tem né? É um tem desafio cura. possível. Então, Isso a gente não falou, né, a respeito dessa questão. Tem cura, pessoal. Tem cura, se acalma, porque tudo se ajusta e pessoas voltam à normalidade. exatamente, para que todo mundo possa viver bem e com saúde, né? Obrigada, Davidson. Mais alguma recomendação para quem está assistindo? Só agradecer a esse espaço aqui no Rio Mafra Mix, cada vez melhor, cada vez crescendo mais, levando muita informação, né, e, claro, qualidade de vida às pessoas que participam desse canal, né? Só a minha gratidão por esse espaço e a todos vocês. Mais uma vez, eu quero reforçar essa questão. Você que está nos assistindo, se você compartilhar na sua rede social, essa conversa vai chegar mais longe. E com certeza a gente vai ajudar muitas pessoas que nem imaginam que isso pode estar acontecendo na sua família, né? Então, reforço aí, tá? Compartilhe. E mais uma vez, meu muito obrigado. Aqui é o Rio Mafra Mix. Nós que agradecemos. Então, você acompanhou hoje, né, uma conversa aí bastante instrutiva, né, sobre as pessoas difíceis aqui no Espaço Bem Viver. Nós voltamos na semana que vem com mais um tema e também ficamos abertos aí a sugestões de novos temas, né, para que você consiga então refletir um pouquinho sobre o seu dia a dia e construir aí o seu bem viver também na sua casa. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.